O cérebro global. Peter Russell. Essa é uma imagem que conhecemos bem. De muitas maneiras, a imagem é um símbolo do nosso tempo. Ela representa nossa maior realização tecnológica até agora, no espaço sideral. Mas a imagem do nosso planeta tem um significado muito mais profundo. Pela primeira vez, nos vimos e vimos o planeta pelo lado de fora. E a imagem mudou nossos sentimentos de uma maneira inesperada. Para os primeiros astronautas, a visão do planeta brilhando na imensidão escura do espaço foi uma experiência profunda. Um dos astronautas que caminhou na Lua descreveu sua experiência como de consciência global instantânea. Ele disse: "Quando você está lá em cima, você não é mais um cidadão americano ou russo. De repente, todas as barreiras desapareceram. Você é um cidadão planetário." Experiência similar aconteceu com outros astronautas. Viram quão lindo e mágico o planeta parecia. E voltaram profundamente mudados. E se tornaram muito mais conscientes de que nem tudo estava bem na Terra. E mais, voltaram querendo ajudar de um modo ou de outro. As fotos que trouxeram de volta também tiveram um efeito muito grande em nós. Para muitas pessoas, é uma imagem que traz um sentimento de admiração, de emoção, de conexão e de ser parte de algo maior. Em alguns aspectos, a foto do nosso planeta é um símbolo espiritual do nosso tempo. Inicialmente, isto soa estranho. O que há de espiritual nisso? Mas se pensarmos por um momento, a maior parte dos símbolos espirituais são, de um modo ou de outro, símbolos de integração, de união, de unidade sublime. E o senso de união e unidade é exatamente o que é refletido nesta foto do planeta. Simboliza o aumento da percepção de que somos uma humanidade, vivendo em um planeta e com um destino comum. É por isso que a foto do planeta é tão poderosa e se tornou um símbolo tão importante para todos aqueles preocupados com o destino da humanidade, em criar um mundo melhor. E havia outra realização que os primeiros astronautas notaram. Olhando para a Terra, parecia que talvez o planeta inteiro fosse um organismo vivo. Até irem para o espaço, só tinham visto o planeta de perto. Mesmo de 10.000 quilômetros de altura num avião, só se vê uma pequena porção do planeta. Em alguns aspectos, podemos nos comparar a uma pulga vivendo num elefante. Agora, sendo pulgas científicas, estudaram a pele. Mediram quão profunda ela é. Observaram as partes suadas. Acharam as partes cabeludas. E, em geral, mapearam o elefante. Um dia, porém, uma destas pulgas deu um grande salto de 50 metros de altura. E, olhando para o elefante, se perguntou: será que este elefante é um organismo vivo? Nós também demos um pulo similar. De 10.000 quilômetros para 150.000 quilômetros. Até que, eventualmente, podíamos ver o planeta como uma única entidade. E a questão que surge é: poderia o planeta ser um ser vivo? Mas esse não é um sonho tão maluco quanto se pode supor. Um número de cientistas está começando a levar a ideia a sério. Pesquisadores tanto na Inglaterra quanto na América estão vendo algumas das mudanças de longo prazo que aconteceram no planeta. Quando, por exemplo, vê-se a variação de temperatura que o planeta teve durante toda a sua história,
Achamos que começou muito quente, mas que esfriou rapidamente até chegar a uma temperatura crucial em que a vida podia evoluir. Desde então, parece que tem se mantido estável. Agora, isso é estranho, porque, teoricamente, mais cedo ou mais tarde, a temperatura deveria ter começado a subir novamente, tornando-se quente demais para a vida continuar. Mas não aconteceu. Manteve-se constante. O que parece ter acontecido é que os organismos vivendo na época soltaram a quantidade certa de gases para manter a temperatura da atmosfera constante, no nível exato para que a vida continuasse a evoluir. Agora, isso pode parecer uma coincidência surpreendente, mas não mais do que os nossos corpos suarem quando estão quentes ou tremerem quando estamos com frio, mantendo-nos a uma temperatura constante. O sal que entra no mar também mostra um certo grau interessante de autorregulação. O sal é continuamente levado da terra pelas ondas para dentro do mar, e num ritmo que levaria somente 18 milhões de anos para alcançar sua concentração presente. Então, teoricamente, o oceano deveria ter se tornado um grande mar morto agora. Mas isto não aconteceu. De algum modo, pequenos organismos têm absorvido a quantidade certa de sal, mantendo-o constante. Estes são só dois dos muitos exemplos que levaram os cientistas a sugerir que todos os organismos vivos no planeta juntos funcionam como um grande sistema autorregulatório. A teoria conhecida como a hipótese Gaia, em alusão à deusa grega Gaia, que é a Mãe Terra. Podemos considerar nossos dias e noites como sendo as batidas do coração de Gaia. As estações como seus nascimentos, a floresta tropical seus pulmões e os oceanos seu sistema circulatório. Então, se o planeta inteiro age como um grande sistema vivo, o que, podemos nos perguntar, estamos fazendo aqui? Qual é a função da humanidade nesse sistema? Para alcançar alguma perspectiva, vamos voltar e procurar ver como viemos existir aqui, ver todo o processo evolucionário que nos levou até hoje. De acordo com a teoria científica corrente, o universo começou com um Big Bang, energia pura, luz. No começo, havia luz, algo em que a ciência e a religião realmente concordam. Depois, esta energia rapidamente se condensou em elétrons e prótons, as primeiras partículas elementares. E depois, estas partículas bem simples começaram a se combinar para formar os primeiros átomos simples, que por sua vez começaram a se combinar para formar átomos mais complexos e mais complexos. Até que evoluiu toda a química. Depois, todos esses átomos diferentes se uniram para formar moléculas e, com o tempo, os aminoácidos e os blocos de construção básicos da vida. Estes, aos poucos, começaram a se unir, entrelaçando-se, formando moléculas muito mais complexas, como o DNA, que contém milhões de átomos. Mais tarde, essas moléculas se uniram para formar os primeiros organismos simples, como bactérias e algas. Com o passar do tempo, estes dois se uniram em organismos multicelulares, esponjas simples e as primeiras plantas. Este processo de complexidade progressiva e contínua organização eventualmente levou ao primeiro peixe. Peixes representam um estágio muito significativo na evolução. Os peixes foram as primeiras criaturas com um crânio e uma coluna espinhal. E dentro estava um sistema nervoso delicado que agora, pela primeira vez na história, estava protegido por uma caixa de ossos e depois disso tornou-se a principal linha na evolução, o desenvolvimento do sistema nervoso.
À medida em que avançamos através da evolução, as mudanças externas são bem óbvias. As guelras tornaram-se pulmões, as barbatanas transformaram-se em braços e pernas. Mas as mudanças mais importantes estavam acontecendo internamente. O sistema nervoso tornou-se incomensuravelmente complexo. Hoje, o sistema nervoso mais complexo é encontrado em golfinhos e baleias. O fato deles terem um cérebro mais complexo que o nosso sugere que podem ser mais inteligentes que nós. Nós ainda não sabemos exatamente o que eles fazem com essa capacidade maior. Deixando-os de lado por ora, vamos considerar o segundo sistema nervoso mais complexo no planeta, o sistema nervoso humano. Um dos atributos únicos para a mente humana é a nossa capacidade de estudar o mundo à nossa volta e entendê-lo. É isso que está por trás da nossa ciência e tecnologia e da totalidade da cultura humana. Somos, como temos visto, um produto desta longa jornada evolucionária, através da evolução de matéria e das estrelas, através da evolução da vida e de organismos simples. Há um estágio, para nós, em que a evolução chegou a um ponto crucial de complexidade, no qual você pode observar o universo. Seja estudando uma pedra, uma folha, ou olhando para o céu. Somos o modo que o universo achou para explorar a si mesmo. Somos o modo que as estrelas acharam para serem exploradas. O mesmo pode ser dito sobre as reflexões internas, quando voltamos nossa atenção para dentro e começamos a expor nossa própria mente, descobrindo níveis mais profundos dentro de nós mesmos. Somos universos. Somos os universos começando a investigar suas dimensões internas. Então, a questão seguinte é: onde isto está nos levando? O que virá depois? A longo prazo, nos próximos bilhões de anos, provavelmente veremos inúmeras mudanças físicas, como, por exemplo, os nossos cérebros tornando-se ainda maiores. Mas há outras mudanças evolucionárias, mudanças acontecendo mais rapidamente. Uma das tendências dominantes da evolução tem sido a ligação progressiva de unidades menores em unidades maiores e maiores. Isto sugere que o próximo passo poderia ser, de algum modo, o ser humano. De fato, este processo já começou. É o que chamamos de civilização. A organização das ruas deste vilarejo dinamarquês é muito parecida com a que os primeiros organismos multicelulares desenvolveram no oceano. Nesta Cidade do Sol, no Arizona, a forma aqui é muito parecida com um feto em desenvolvimento. E esta tendência de aglomeração de pessoas em unidades maiores também está acontecendo num nível mais elevado. Podemos ver isso nas ruas dos Estados Unidos e na União Soviética e da montagem do mercado comum europeu. Esta é uma tendência natural da evolução, e seu resultado final parece ser toda a humanidade, começando a funcionar como uma única comunidade. Além desta conexão no nível físico, estamos também começando a nos conectar no nível mais profundo. Como resultado da explosão de informações, das telecomunicações e do nascimento das redes de computadores, estamos começando a trocar informações uns com os outros onde quer que estejamos. Estamos começando a partilhar nosso modo de pensar. Estamos começando a nos conectar mentalmente. Estamos começando a nos conectar mente a mente. E à medida que começamos a entender uns aos outros, uma conexão ainda mais profunda está ocorrendo. Uma conexão de alma para alma. Estamos começando a apreciar nossa união central nessa unidade. Assim sendo, a próxima etapa da evolução poderia ser a humanidade começar a se conectar física e mentalmente. Começar a trabalhar e funcionar em vários níveis diferentes, como um sistema integrado.
Existe aqui um paralelo interessante entre esta integração da humanidade e a integração que ocorreu num estágio anterior da evolução. Se voltarmos no tempo e considerarmos o aparecimento da vida a partir da matéria, verificamos que a mais simples bactéria contém vários bilhões de átomos. A cifra indicada aqui, 10 bilhões, é só aproximada. Quer sejam 2 bilhões, 5 bilhões ou 20 bilhões, realmente não importa. Mas parece necessário juntar aproximadamente este número de átomos para criar a complexidade necessária para que se torne um sistema vivo. De forma semelhante, se olharmos para o próximo salto da evolução, a evolução da consciência inteligente, verificamos que novamente são necessários vários bilhões de células nervosas unindo-se no cérebro humano para produzir a consciência reflexiva que é a característica da humanidade. Novamente, esta cifra não reflete a exatidão. Porém, se isto for uma regra geral da evolução, temos a indicação que o próximo estágio, a união da humanidade num sistema integrado, envolveria o trabalho unido de um número semelhante de mentes. Neste caso, de fato, a população já teria alcançado este nível. Podemos então pensar que a humanidade é como um enorme cérebro global, um cérebro em que somos as células, ligados por nossa crescente rede de informações. E existem realmente alguns paralelos interessantes. A maneira como a sociedade está se desenvolvendo e a maneira como o cérebro humano se desenvolve. O principal impulso ao desenvolvimento ocorre principalmente antes do nascimento, entre a 8ª e a 13ª semana após a concepção. Imagine por um momento que você é uma célula nervosa neste cérebro em desenvolvimento. No início, há bastante espaço, mas rapidamente há uma grande explosão populacional de células nervosas. Se você fosse uma célula nervosa, provavelmente estaria pensando que isso está ficando perigoso. Não há bastante oxigênio para todos. Logo estaremos sem sangue. Mas de repente, na 13ª semana, a explosão para. Daí em diante, o desenvolvimento do sistema nervoso concentra-se no crescimento das conexões e complexidades, na união desses bilhões de células nervosas. Hoje estamos vendo um processo parecido acontecer com a humanidade. Tivemos essa explosão maciça, mas ela agora está começando a desacelerar. E parece que estamos passando para a próxima fase. A união dos bilhões de células humanas neste cérebro planetário através do sistema postal, dos telefones, rede de computadores e satélites, estamos aumentando a conectividade e o elo de bilhões de mentes que juntas constituem a humanidade. Porém, tudo o que falei até agora são as boas notícias. A má notícia é que nosso rápido desenvolvimento está ameaçando o bem-estar do planeta. Em alguns aspectos, parece que somos um tipo de câncer planetário. É interessante notar que se tomarmos uma fotografia aérea da cidade e observarmos como a cidade se espalha no ambiente, ela lembra a forma como o câncer cresce no corpo. Isto, por exemplo, pode parecer como Los Angeles vista do ar, mas não é. Na verdade, é um tecido canceroso no corpo humano. Mas olhe com atenção. Repare como está crescendo. E depois, compare com isto. Agora a semelhança é mais que na aparência. Se nos lembrarmos o que causa a tendência para o câncer em um indivíduo e o que causa uma tendência semelhante na sociedade, veremos que em ambos os casos os princípios são muito parecidos. Vejamos primeiro por que uma célula no corpo se torna cancerosa. No centro de cada célula existem os genes. Eles contêm informações que lhe mantêm funcionando como um único organismo vivo, em vez de uma simples tigela de sopa biológica. Porém, se os genes da célula são perturbados, aquelas células se tornam egoístas e não podem mais suportar o sistema como um todo. Mas, em vez disto, saem fazendo o que bem entendem em detrimento do corpo.
Em resumo, ela se torna um câncer. Quando consideramos seres humanos numa comunidade, estamos olhando para mentes organizadas, e o paralelo com os genes será encontrado no centro da nossa consciência. É aquele nível mais profundo da sabedoria interior. Aquela consciência interior, muito mais do que experimentamos, é parte de algo muito maior. E quando perdemos contato com essa sabedoria interna, também nos tornamos como células egoístas, fora da realidade das necessidades da sociedade como um todo, vivendo às custas dos outros. O filósofo Alan Watts referiu-se a este modo egoísta isolado de existência como o ego encapsulado na epiderme. O que está dentro da pele sou eu. O que está fora da pele não sou eu. Biologicamente falando, isto é verdade. Cada indivíduo é um ser biologicamente separado. Mas isto não é toda a verdade. Somos muito mais do que isto. Somos criaturas com uma vida interior, com uma existência que se estende para além da identidade biológica. A razão pela qual temos ficado presos nesta forma limitada de nos perceber é porque o verdadeiro ser, o mais profundo senso do eu, é de fato muito difícil de compreender. Tentar descrever aquele sem o todo mais profundo do eu é como tentar descrever um buraco num pedaço de madeira. Se pedirmos para as pessoas descreverem um buraco tal como estes, elas podem começar por dizer, bem, é um buraco redondo. Você diz, sim. Eles dizem, é um buraco de madeira e é vermelho. Você diz, espere, o buraco não é de madeira. O buraco não é vermelho. Eles dizem, o buraco é preto. Porém, isso é o pano de fundo. E, de repente, ficaram presos. O que é o buraco? Como se descreve o buraco sem descrever o que o circunda? De forma semelhante, é muito difícil entender e definir o nosso senso de ser interior. Ao invés disso, temos a tendência de nos descrever pelo que nos cerca, pelos nossos muitos bens, nosso status social, nossas crenças científicas e religiosas. Este senso limitado de identidade pode não parecer muito perigoso, mas há algumas consequências de longo prazo. Ocorre que, da mesma forma como maltratamos e abusamos do meio ambiente, acabamos por ver o mundo separado de nós mesmos. Podemos tomar um cuidado razoável com o que está dentro da nossa pele, mas não nos preocupamos o suficiente com o que está fora da pele. Como Gregory Bateson disse, se isto, significando isto a atitude do contra o mundo, se esta é a estimativa do seu relacionamento com a natureza, e você dispõe de tecnologia avançada, sua chance de sobrevivência seria como uma bola de neve no inferno. Você vai morrer das toxinas dos subprodutos de seu próprio ódio, ou simplesmente da superlotação ou do desgaste das pastagens. E Bates continuou, se eu estiver certo, toda a nossa maneira de pensar, do que nós somos e o que as outras pessoas são, tem que ser reestruturada. A tarefa mais importante hoje é aprender a pensar de uma nova maneira. Eu daria mais um passo e diria que a tarefa mais importante seria ser de uma nova maneira, ter experiência, ser consciente de uma nova maneira. Precisamos fazer a mudança do modo do ego encapsulado pela pele do ser. E é isto o que alguns referem como as margens vazadas. Os limites ainda estão aí, mas são muito menos sólidos. Além disto, experimentamos maior sentido de unidade com o mundo exterior. Uma tal mudança de consciência poderia ter uma parte importante no próximo estágio evolutivo. Se fizermos uma retrospectiva e olharmos para os principais passos anteriores da evolução, podemos ver que cada estágio tornou-se uma plataforma para o próximo. A energia levou à matéria levou à vida, e agora a vida levou à consciência.
Portanto, o ponto de avanço da evolução agora é a mente humana. Estamos além da evolução biológica, entrando na evolução mental. Portanto, não são tanto as mudanças no nosso corpo que vão determinar nosso futuro, mas mudanças no nosso pensamento, na nossa percepção, nas nossas atitudes. A fase evolucionária que entramos é a da evolução da consciência humana. O desenvolvimento interior é agora a chave. Em outras palavras, a evolução tornou-se internalizada. E estas mudanças estão ocorrendo muito mais rapidamente do que poderíamos suspeitar inicialmente. Dados recentes mostram que a evolução interna poderá em breve tornar-se muito ampla em nossa sociedade. Se olharmos para a distribuição do emprego no passado no Ocidente, veremos que o maior foco nos séculos anteriores foi na agricultura. A maior parte das pessoas estava empregada na terra. Isto continuou até 1900, quando a nova curva favoreceu a indústria. O trabalho industrial se tornou o fator dominante no uso do tempo humano. Entramos na era industrial. E a era industrial continuou até 1975, quando uma nova curva tomou seu lugar, o processamento de informações. E entramos na era da informática muito mais rápido do que poderia ter sido antecipado, onde levou um século para que fossem sentidos os efeitos da Revolução Industrial. A Revolução da Informática teve seu maior impacto principal em apenas 25 anos. Então a próxima questão é: o que virá depois da Era da Informação? Bem, existem sinais do começo de uma nova curva, e apesar de pequena por enquanto, está crescendo ainda mais rápido que o processamento das informações. Esta curva representa o aumento no número de pessoas envolvidas na exploração e desenvolvimento dos vastos recursos da própria mente humana. Estas são as pessoas que estão começando a explorar o que poderia ser a última grande fronteira, nossas próprias mentes. O número pode ser pequeno no momento, mas como se pode ver, se extrapolarmos a tendência, então com a chegada dos anos 2000, terá ultrapassado a curva da informática. O que estávamos percebendo é uma grande mudança nos valores. À medida que mais e mais pessoas descobrem um sentido mais profundo de unidade de propósito, deixando de lado seus modos triviais e egoístas, começando a funcionar mais em sintonia com a humanidade e o planeta como um todo. No entanto, a ideia de que há níveis mais profundos para a consciência humana não é nova. Em todas as eras, por todo o mundo, encontramos pessoas falando sobre a mesma sabedoria fundamental, da mesma compreensão básica da vida e consciência. Aqui estou simbolizando estas pessoas diferentes por pontos diferentes. Quando um instrutor, em particular, morria, sua mensagem era necessariamente espalhada pela tradição oral ou escrita em pergaminho. O resultado é que quando suas ideias começaram a se espalhar pelo mundo, elas inevitavelmente foram distorcidas e absorvidas pela cultura da época, e com isto, muito pouco permaneceu da sabedoria original. Hoje, porém, as circunstâncias são bem diferentes. Primeiramente, centenas de milhares de pessoas estão começando a descobrir o potencial escondido da alma humana. Em segundo lugar, livros, fitas, a televisão, redes de computadores, em resumo, toda a revolução da informática nos deu os meios para partilhar essas descobertas uns com os outros, sem que a informação sofra as distorções e mal-entendidos que eram inevitáveis no passado.
Então agora, como a sabedoria começa a se espalhar por todo o planeta, há, ao invés disso, uma regeneração positiva. A sabedoria se fortalece. Ao invés de se dissolver, a sabedoria passa a crescer sobre suas próprias bases. Tal despertar interior poderia ser o ingrediente crucial para a conexão da humanidade numa sociedade integrada. A sociedade, a qual somos ligados espiritualmente por meio de uma conscientização da nossa unidade interna, uma conscientização de que todos nós somos uma parte de algo maior. E, ao mesmo tempo, estaremos ganhando maior conscientização do nosso potencial individual e de nossa singularidade. Uma síntese de maior individualidade com maior comunidade. Tal desenvolvimento, se fosse bem amplo, poderia ser muito valioso para ajudar a humanidade a lidar com os problemas que está enfrentando agora. Pois estamos claramente num tempo de crise, mas muitos pensam que tempos de crise são ruins. Talvez tenhamos algo a aprender dos chineses a esse respeito. A palavra deles para a crise é Weiqi, que significa duas coisas. O primeiro ideograma significa perigo, atenção. Mas o outro significa oportunidade. Uma oportunidade para algo novo emergir. Se somente percebermos crises como perigo, como uma ameaça aos nossos costumes, neste caso iremos gastar toda a nossa energia resistindo. Precisamos também ver as oportunidades inerentes a uma crise. Sob uma perspectiva evolucionária, as crises indicam que algo deu errado. Os modelos do passado não estão mais funcionando. As crises são então um desafio. O desafio para adaptar-se. As crises são um desafio para abandonar o modo antigo de pensar e seguir em frente, adotando um novo modo de pensar. Portanto, a crise atual da humanidade pode não ser, em sua raiz, uma crise econômica ou ambiental, mas pode muito bem ser uma crise de consciência. Uma crise de como vemos a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Muitos de nós provavelmente experimentamos, uma vez ou outra, aqueles momentos em que nos sentimos unificados com o mundo. Um senso de paz interior, mas sem a necessidade de provar quem somos. A questão é: podemos deixar estes momentos preciosos acontecerem com mais frequência em nossas vidas e na vida de outras pessoas? Em resumo, podemos escolher explorar e desenvolver nosso maior recurso, nossas próprias mentes, nossas almas. Gostaria de terminar com um poema de Christopher Freisbley, O Sono dos Prisioneiros. O coração humano pode transpor a distância de Deus. Escuros e frios podemos ser. Mas não estamos mais no inverno, a miséria congelada de séculos. Fissuras, fraturas, começam a mover os trovões. É o trovão da enxurrada, o Thor, as torrentes do início da primavera. Graças a Deus, nosso tempo é agora. Quando o mal vem ao nosso encontro em toda parte, nunca nos deixando até darmos o maior passo que a alma do homem jamais tentou. Nossos medos são agora da nossa alma. O empreendimento é expirarmos em Deus. Mas para onde você vai, leva tantos milhares de anos para acordar. Mas acorde. Pelo amor de Deus.